Porque ninguém mais fala o que realmente pensa. Porque todo mundo parece tão bom, tão certo, tão ético, tão indignado com os outros, mas nunca com eles mesmos. Vivemos numa época onde ser do bem virou obrigação moral. Mas a verdade que ninguém tem coragem de dizer é essa. A maioria das pessoas não está interessada em ser boa, está interessada em parecer boa. Bondade virou performance, virtude virou moeda social. E por trás de tantos sorrisos, tantos discursos sobre empatia, igualdade, compaixão e justiça, está escondido o que Carl Jung chamava de sombra coletiva. O lixo moral que cada indivíduo esconde de si mesmo e que, quando reprimido demais, explode na sociedade como histeria, perseguição, paranoia e fanatismo. Você quer entender por que todo mundo está tão frágil, agressivo e autocentrado, disfarçado de moralista? Então, prepare-se. Hoje a gente não vai estudar filosofia. Hoje a gente vai rasgar o véu. Porque por trás da máscara da bondade coletiva está o medo. O medo de olhar para dentro e descobrir que a pessoa que você finge ser é só um mecanismo de defesa contra tudo que você não tem coragem de confrontar. Jung não era apenas um pensador, era um mergulhador de abismos. E o que ele descobriu, pouca gente tem coragem de olhar de frente. Segundo ele, todos nós temos uma sombra, um conjunto de características que rejeitamos, escondemos, negamos, porque não são socialmente aceitas ou porque nos confrontam com o que mais tememos ser. Raiva, inveja, egoísmo, desejo de poder, medo, crueldade, desprezo, vaidade, impotência, vergonha. Tudo isso, quando não é integrado de forma consciente, vai sendo jogado para o porão da psique. E ali, na escuridão, a sombra cresce. Ela não desaparece. Ela se deforma. Ela se alimenta da repressão. E um dia, ela transborda. Mas o que acontece quando não é apenas o indivíduo que esconde sua sombra, mas uma sociedade inteira? Quando todos fingem que são compassivos, empáticos, éticos, iluminados, mas por dentro estão apenas empilhando ressentimento, recalque e desejo de vingança. Surge um fenômeno perigoso, a sombra coletiva. Um monstro psicológico criado pela soma de todas as sombras reprimidas. Uma entidade invisível, mas poderosa, que se alimenta da moralidade fingida e que transforma sociedades inteiras em multidões moralistas, agressivas, puritanas e histéricas. Quer um exemplo claro? Redes sociais. Ali, o palco da virtude performática atinge seu ápice. E quanto mais alguém tenta parecer do bem, maior o risco de estar encobrindo algo podre. Você acha que está rodeado de pessoas boas, mas na verdade você está cercado por sombras que descobriram como usar hashtags e filtros de empatia para se disfarçarem. Você já reparou que, hoje em dia, todo mundo tem um discurso pronto? Todo mundo defende uma causa? Todo mundo tem compaixão? Todo mundo está do lado certo? Mas algo não fecha. Você sente, no olhar vazio de quem fala sobre empatia com frieza, que tem algo de artificial no ar, algo ensaiado, algo coreografado, algo que fede a mentira embalada com palavras bonitas. Isso tem nome virtude performática. É quando a moralidade deixa de ser ética interna e vira uma estratégia de reputação. É quando o ser bom é apenas uma tática para parecer bom, para ganhar aplausos, likes, aprovação, relevância e, no fundo, poder. A sombra coletiva adora isso. Ela se alimenta dessa encenação, porque enquanto você grita contra o mal no outro, você ganha permissão para nunca olhar o mal em si mesmo.
É por isso que tantos discursos sociais estão apodrecendo por dentro. Não é falta de causa, é excesso de vaidade disfarçada de virtude. Quantos influencers de autodesenvolvimento falam de disciplina, empatia e amor próprio, mas vivem uma vida de impulsos, egocentrismo e cinismo? Quantos ativistas gritam por justiça, mas fazem isso não por amor à causa, e sim pelo gozo de destruir o inimigo? É isso que a sombra faz. Ela veste o manto do justo para justificar sua vontade de controle. Ela usa a linguagem do bem para dominar os outros e se eximir de toda a responsabilidade interior. Ser do bem virou uma forma sofisticada de controle social, porque quem discorda de você não é mais só alguém com outra visão, é um monstro moral, um herege, um pecador moderno. E assim, a máscara vence e a sombra reina. Na Idade Média, a Igreja dizia: "Você está possuído." Hoje, dizem: "Você é tóxico." Na essência, é a mesma coisa. Muda a linguagem, mas a estrutura é idêntica. Perseguir em nome do bem. Jung já nos alertava: quanto mais você reprime a própria sombra, mais você projeta ela no outro. E é exatamente isso que a sociedade atual vem fazendo, em escala coletiva. O moralismo moderno virou uma espécie de licença para agredir. Só que agora, a violência não se manifesta com espada, mas com palavras, com comentários, com cancelamentos, com linchamentos emocionais, com campanhas de difamação travestidas de justiça social. Você não precisa mais ser justo. Você só precisa acusar alguém antes de ser acusado. Atacar virou a melhor forma de se proteger de si mesmo. Observe, quanto mais alguém está tentando parecer virtuoso, maior a fúria que carrega quando encontra alguém que pensa diferente. Porque o outro vira uma ameaça simbólica. O outro é o espelho que revela a sombra que ele está tentando esconder. Por isso os debates acabaram, por isso o diálogo morreu, por isso qualquer opinião vira discurso de ódio. Porque a sociedade virou uma guerra de sombras. E quando a sombra coletiva ganha poder, ela caça, ela isola, ela acusa, ela cancela, ela queima reputações em praça pública, com a convicção moral de quem acredita estar fazendo o certo. Mas a verdade é, ninguém está lutando contra o mal, está apenas lutando contra a parte de si mesmo que não consegue suportar. E essa batalha é disfarçada de justiça. É a nova Inquisição. Só que agora, os hereges são os que se atrevem a pensar fora da cartilha do bem-estar artificial. O preço de fingir ser bom o tempo inteiro é a própria sanidade. Quando você sufoca sua sombra, ela não desaparece. Ela migra. Ela escapa pelas frestas da sua consciência, como ansiedade, culpa difusa, insônia, irritação sem motivo, crise existencial. Por fora, o discurso é impecável. Por dentro, o colapso é silencioso. A psique humana não foi feita para viver em estado contínuo de performance moral. Você precisa de espaço para ser contraditório, para admitir suas falhas, para lidar com sua raiva sem se odiar por isso, para reconhecer sua inveja sem fingir que é gratidão. Mas a cultura atual exige pureza. E a exigência de pureza é o início da doença. Porque ao tentar parecer perfeito, você se divide, você se mutila, você vive em constante vigilância, e a mente entra em guerra consigo mesma. Você começa a sentir que está sempre errado, mesmo quando faz tudo certo. Você se sente sujo por dentro, mesmo quando vive limpando sua imagem. Você passa a se comparar compulsivamente, a justificar tudo que sente, a pedir desculpas por existir. Isso é neurose, a fragmentação entre o eu que você é e o eu que você sente que deveria ser. Jung sabia disso. Ele dizia:
Você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Mas a sociedade atual inverteu essa lógica. Ela tenta apagar a escuridão e, no processo, apaga a própria humanidade. Você está triste e não sabe por quê? Está cansado o tempo todo? Está se sentindo insuficiente mesmo sendo produtivo? Talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja o esforço exaustivo de tentar ser alguém que não existe, alguém que a cultura inventou e que você foi treinado a fingir que é. Você nunca vai criar vínculos profundos enquanto estiver interpretando um papel. Relacionamentos reais exigem verdade, e a verdade exige sombra. Sem isso, o que resta é encenação emocional. Hoje, boa parte das relações humanas são baseadas em validação recíproca, não em conexão autêntica. Eu finjo que sou bom, você finge que me ama, e assim mantemos o pacto da mentira confortável. Mas aos poucos, essa estrutura implode, porque ninguém aguenta viver o tempo todo agradando. Ninguém aguenta esconder a raiva, o ciúme, o ego, a culpa, o desejo. Então, o que acontece? Você se aproxima de alguém carregando um personagem, mas quando a sua sombra aparece, a outra pessoa se assusta. Ela não te reconhece, ela se afasta, ou pior, te julga. E isso destrói a confiança, porque você entende, inconscientemente, que não pode ser inteiro com ninguém, que precisa calibrar seu comportamento, controlar sua expressão, mascarar seus impulsos. E é aí que você começa a se sentir sozinho, mesmo cercado de gente. As relações viram contratos de aparência, parcerias de manutenção de imagem, conexões que duram até o primeiro sinal de falha emocional. Você diz, estou bem, mesmo quando está destruído. Você elogia, mesmo sentindo inveja. Você abraça, mesmo sentindo repulsa. Você tolera, mesmo se corroendo por dentro. Isso não é empatia, é medo. Medo de ser rejeitado por mostrar quem você é de verdade. Mas só existe amor verdadeiro quando há espaço para a sombra. Sem isso, tudo é teatro. Uma dança de máscaras em um salão onde ninguém se toca de verdade, onde ninguém é visto, onde ninguém é amado, só aceito sob condições. E isso, Rony, é o que está matando a profundidade dos laços humanos. A cultura ensina que você deve controlar seus impulsos, reprimir suas falhas, esconder sua raiva, anular sua inveja, domar seu ego. Mas ninguém ensina o mais importante: como olhar para tudo isso sem se odiar. A integração da sombra é isso, não é justificar o mal, é reconhecê-lo em você para que ele não te controle nas sombras. É o oposto da repressão, é a coragem de dizer: eu sou capaz de amar, mas também de odiar. Sou generoso, mas também posso ser egoísta. Tenho empatia, mas às vezes sinto prazer em ver quem me feriu cair. Integrar a sombra é reconhecer que o humano é ambíguo e que a virtude real não nasce da negação, mas da escolha consciente. Só quem conhece sua crueldade é realmente compassivo. Só quem vê seu próprio abismo pode respeitar o abismo do outro. Só quem já desejou destruir é digno de construir com responsabilidade. Essa é a diferença entre moralismo e ética. O moralismo exige pureza. A ética exige consciência. Jung dizia: a sombra é 90% ouro. E ele estava certo, porque ali está o seu impulso criativo, seu instinto de sobrevivência, sua força sexual, sua rebeldia, sua coragem, sua autonomia, seu poder de dizer não. Ali está o que a sociedade tentou amputar, mas que você precisa recuperar para ser inteiro. O indivíduo que integra a sombra não precisa fingir ser bom. Ele é perigoso sim, mas é perigoso porque está desperto, porque não se ilude com a própria imagem. E por isso mesmo,
é digno de confiança. Quando você entrega a sombra, uma coisa acontece imediatamente. Você para de pedir permissão para existir. Você para de justificar sua intensidade. Para de moderar sua linguagem para não ofender. Para de tentar caber em espaços que foram feitos para te neutralizar. Para de pedir perdão por não ser domesticável. Você não vira um selvagem irracional. Você vira um ser humano inteiro, mais centrado, mais lúcido, mais estratégico, mais respeitável. Porque agora você sabe do que é capaz. E isso te faz responsável de verdade. Essa é a verdadeira maturidade emocional. Não é controlar-se o tempo todo para agradar os outros. É saber quem você é e, mesmo assim, escolher o equilíbrio. Você se torna perigoso, mas perigoso para o sistema que vive de hipocrisia. Perigoso para relações que exigem submissão emocional. Perigoso para qualquer estrutura que dependa da sua vergonha para te manipular. Você se torna alguém que impõe limites sem gritar. Alguém que sabe recuar sem se sentir fraco. Alguém que age com presença, com clareza, com força e com paz. Você começa a amar de verdade, porque agora você não depende do outro para validar a sua bondade. Você não ama para parecer alguém melhor. Você ama porque escolheu, e escolheu porque viu a sua sombra e não teve medo de conviver com ela. Você se torna imune ao teatro da aprovação, porque quem integrou a própria escuridão não tem mais medo de não ser aceito pela luz falsa dos outros. Um único ser humano que parou de fingir incomoda mais do que 1000 que repetem o discurso certo, porque ele carrega uma coisa que não pode ser comprada, ensinada ou simulada: presença real. Ele não entra numa sala pedindo permissão. Ele não molda suas palavras para parecer inofensivo. Ele não se justifica por ser intenso, direto ou silencioso, porque ele já fez as pazes com o que é. E isso quebra o sistema. A cultura da performance moral precisa de gente adestrada emocionalmente, de gente que pede desculpas por tudo, que vive em alerta social, que tem medo de desagradar, porque só assim o controle funciona. Mas quando um indivíduo inteiro aparece, ele se torna um espelho que a maioria não suporta, porque sua verdade expõe a mentira dos outros, sua firmeza desmonta o teatro, sua autenticidade mostra que o jogo é falso e que todo mundo está atuando. Esse tipo de pessoa é vista como intensa demais, como fria, como arrogante, mas na verdade é só alguém que parou de negociar com a própria alma. E isso, num mundo que vive de convenções vazias, é um ato de guerra silenciosa. Não é sobre ser rebelde, é sobre ser verdadeiro. E num mundo de máscaras, a verdade é escandalosa. Quando você integra sua sombra, você não precisa mais que o mundo confirme quem você é. Você não precisa mais ser visto como bom. Você não precisa mais vencer o jogo da reputação. Porque você entendeu que ser inteiro é mais importante do que ser aceito. Esse é o novo pacto, não com a cultura, mas com a sua própria consciência. Você chegou até aqui. Então, já entendeu. Esse vídeo não era sobre a sociedade, era sobre você. Era sobre o que você esconde, sobre o que você finge, sobre o que você ainda não teve coragem de admitir, nem para si mesmo. Porque é isso que a sombra coletiva é: o acúmulo de mentiras individuais, a soma das partes que ninguém quer olhar, o teatro das máscaras que todos fingem não estar usando. E talvez agora você esteja pensando: então o que eu faço com isso? A resposta não é simples, mas ela é brutal. Pare de fingir. Não publicamente, internamente. Admita suas falhas. Admita seus desejos inconfessáveis. Admita sua raiva, sua vaidade, sua luxúria, seu prazer em ver o outro cair. Admita sua necessidade de controle. Admita seu medo de ser esquecido. Admita sua fome de reconhecimento. Não para se entregar a isso,
mas para tomar de volta o poder que você perdeu tentando parecer santo. Você não vai se tornar livre se continuar negociando com a sua própria verdade. Você não vai ser inteiro se continuar usando a linguagem da luz enquanto sufoca a sua escuridão. Você não vai amar ninguém de verdade enquanto continuar tentando parecer impecável. Porque ninguém ama uma máscara, ninguém respeita um ator, e ninguém se cura enquanto continua encenando. Você quer mudar o mundo? Comece quebrando o espelho onde você só vê a parte aceitável de si mesmo. Porque só depois que você encarar tudo que você é que você vai descobrir o que você é capaz de ser. Não existe revolução sem individuação. E não existe individuação sem sombra. O resto é teatro. O resto é ego com filtro.